Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento e esse é o programa Nutri News. E no programa de hoje nós vamos falar sobre alimentação para coletividades. E a minha convidada especial de hoje é a Isabelle Citolin Verlindo, nutricionista que atua na área de UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição para Empresas. Seja bem-vinda, Isabelle. Muito obrigada, Sheila. Obrigada pelo convite, inicialmente. Imagina, é sempre uma honra. Vamos falar um pouquinho desse assunto, né, tão importante, que às vezes as pessoas não valorizam, né, a importância de dentro de uma empresa cuidar da nutrição do funcionário, né? Exatamente. Então, Isabelle, qual a importância desse equilíbrio nutricional quando pensamos em coletividades dentro de uma empresa, por exemplo? Sim, o equilíbrio nutricional é importante para qualquer pessoa, independente da faixa etária, qualquer idade, né? E quando a gente fala, né, em equilíbrio nutricional, a gente volta muito para a parte de nutrir pessoas, Sim. né? Então, principalmente assim, falando em coletividade dentro de uma empresa, por exemplo, quando a gente tem, né, um funcionário bem nutrido, a gente tem menos rotatividade, né, menos pessoas faltando. Então, isso é bom tanto para o empregador quanto para o funcionário, né? Com certeza, isso é um dado bem importante, né? Exatamente. Bom, é muito difícil agradar um grupo grande, né, quando se trata de cardápio, né, Isabelle? Eu mesmo já trabalhei nessa área, eu sei como é. E como são escolhidas as preparações para esse tipo de público? Sim, é bem difícil realmente agradar bastante gente, né? Mas geralmente, quando a gente vai montar um cardápio, a gente geralmente leva em consideração, primeiramente, o nicho, né? Qual local, né? Qual que é esse restaurante? Por exemplo, um restaurante comercial, ele geralmente tem um nicho, né? Ele é voltado, por exemplo, para comida japonesa, por exemplo. Num restaurante que é uma comida japonesa, a gente faz um cardápio geralmente, né, voltado para aquele tipo de alimentação, para aquele tipo de público. Então, geralmente é voltado para o público, né? E também de acordo com a cultura, né, do local, Sim. as preferências do cliente, né? Por exemplo, num restaurante dentro de uma empresa, né, como eu atuo, geralmente é voltado para o cliente, né? As preferências, também é muito levado em consideração o custo, né, dessa refeição. Os alimentos da safra, né? Quais são os alimentos que estão mais, né, disponíveis naquele momento, né? Então, tudo isso é voltado para a gente montar um cardápio especial justamente para aquele cliente que vai consumir. Muito bem. E o que prevê o PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador? Isso, exatamente. Como tu citou, o PAT, né, que é uma sigla, é o PAT, ele é o Programa de Alimentação do Trabalhador. O que seria esse programa, né? Ele é um programa governamental, né, que foi feito pelo governo. Ele prevê, né, que o trabalhador ele tem direito a uma alimentação, né, saudável, né? É basicamente o objetivo do PAT é levar uma alimentação melhor e mais saudável para os seus funcionários, né, para o trabalhador. E ele prevê que uma alimentação, as principais, né, o almoço, a janta e a ceia, por exemplo, eles devem ter em média de 600 a 800 calorias e umas refeições um pouco menores, né, como um café da manhã, por exemplo, ou um lanche, né, da tarde, ou um lanche no meio da manhã, independente. Ele é de 400, né, de 300 a 400 calorias. Então é uma quantidade bem suficiente, né, para suprir a necessidade calórica desse indivíduo, né? Bom, e é possível, isso é uma dúvida bastante grande, eu que atendo também na área clínica dentro de empresas, a gente vê que o funcionário reclama muito, que ele diz que é quase impossível manter uma alimentação equilibrada, manter o peso dentro de um refeitório, né, de uma empresa. E como fazer essa mudança de pensamento, Isabelle? Como tu pode provar na verdade, o contrário? Não é bem assim, né? Na verdade, a gente tem sim como, né, manter o nosso peso ou até diminuir, né? Porque, na verdade, se tu for ver assim, o horário que a pessoa fica no trabalho, geralmente ela faz de 1 a 2 refeições principais no local de trabalho, né? E o resto ela faz em casa. Então, geralmente, a gente não pode nunca, né, falar que um alimento ele aumenta ou ele diminui o peso de uma pessoa. Geralmente, né, a gente vê todas as 24 horas, isso também na área clínica, né? Com certeza. A gente vê na área clínica, principalmente isso, que é as 24 horas que importam.
Então, não é aquela refeição do almoço específico que vai fazer tu aumentar o peso, né, referente a tudo aquilo que tu comeu nas 24 horas. Então, tudo tem que ser analisado, né? Tem que ser bem analisado. E tem sim como a gente manter o peso, né? Ou até mesmo diminuir, depende das nossas escolhas, né? Com certeza. Tudo é voltado para as nossas escolhas. E eu penso também, não sei se tu concorda, Isabelle, que tu tem tanta disposição num buffet, né, de indústria, que às vezes as pessoas não têm esse acesso em casa. Exatamente. E eu já ouvi falar sobre isso, os próprios funcionários dizem. Eu não tenho essa oferta de salada, né, em casa que eu teria aqui. Sim. Então a gente tem que diminuir as desculpas, na verdade, né, diminuir as desculpas e pensar que sim, eu posso servir uma quantidade menor de arroz e feijão. Talvez eu tenha a opção do arroz e da batata, eu possa escolher uma, né, exatamente, e não consumir todas. Então o que tem que se pensar, entendo eu, né, que a gente precisa pensar numa visão global. Sim. Então eu não posso pensar só naquele funcionário que quer emagrecer. Tem aquele outro que tem um gasto energético durante o trabalho muito grande que precisa comer mais. Exatamente. É as minhas escolhas. Eu acho que aí trazer a autorresponsabilidade, né, Isabelle? É a minha responsabilidade perante aquilo que eu vou colocar no meu organismo. Exatamente. É exatamente o que prevê o PAT, na verdade, né? Porque tem funcionários, ele já leva em consideração que tenha funcionários que precisam daquela aquela caloria a mais pelo gasto que tem, né, energético, né? Sim. Ao longo do seu dia de trabalho. Mas, claro, vai voltar às suas escolhas, como a gente estava falando. Então, por exemplo, tem ali o docinho todos os dias e tem a fruta, por que sempre optar pelo docinho e não de vez em quando pela fruta, né? Ou se tem o arroz, feijão e a massa, por que optar pelos 3, né? Em vez de optar por talvez um ou outro, né? Então, na verdade, realmente, né? Ou a salada também, né? Sim, sem dúvida. A questão da salada, tem muitas pessoas que ignoram a salada e só comem, né? O arroz, feijão, a massa. Então, tudo na verdade são escolhas, né? A gente tem como optar pelo que a gente coloca no nosso prato, pelo que a gente come. Então, tem sim como a gente manter uma alimentação saudável e balanceada dentro de uma empresa, mas tudo vai voltar pelas nossas escolhas. Com certeza, né? Bom, e como têm sido desenvolvidos os programas de educação nutricional dentro das empresas? Geralmente a gente leva em consideração, algumas empresas já têm as suas próprias campanhas. Sim. De uma forma geral, são campanhas de conscientização, né? Então, assim, alguns exemplos, né, que algumas empresas fazem. Fazem uma mesa bonita, né, com bastante alimentos, aí colocam a quantidade de açúcar. É mais de conscientizar. Quanto tem de açúcar naquele alimento? Quanto tem de sódio? Então, são campanhas de conscientização de uma forma geral, assim. Mas vai depender, claro, de cada empresa, né? Se é uma empresa comercial, pode até oferecer alguns tipos de oficinas, né? De culinária, algumas coisas assim, que podem também ofertar, né, uma forma de conscientização para as pessoas, os clientes. Com certeza. Bom, Isabelle, eu quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade de tempo para vir trazer essas informações aqui para quem assiste Nutri News. E fica aí, né, o convite para um próximo programa. Fica aberta as portas do programa para quando tu quiser participar novamente. E eu gostaria que tu deixasse tuas redes sociais para quem tiver interesse no teu trabalho. Eu queria primeiramente então agradecer o convite, né, da Sheila. Adorei participar, muito interessante o nosso tema, né? Alimentação é sempre bom falar de alimentação, sempre. Né? E as minhas redes sociais, de uma forma geral, é o @belverlindo, que é o meu sobrenome. É o meu apelido e meu sobrenome. Vocês podem me achar assim em todas as redes sociais. Ok, então muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até mais. E se vocês gostaram dessa reportagem, curtam, comente, compartilhem e aguardem as próximas. Um grande abraço. Abraço. Olá, meu nome é Rodrigo Rainan, sou gerente de serviços da Super Auto Ford Farrapos. Para você da região de Guaíba, região Costa Doce, que não possui concessionária Ford na sua cidade, a Super Auto está na melhor localização de Porto Alegre. Bairro Floresta, fácil acesso, 500 metros da rodoviária. A loja é pela Avenida Farrapos 746 e a oficina na Rua Lateral, Rua Pelotas 183. Venha conhecer, estamos lhe esperando.